aí pessoal, beleza? Aqui para mais um vídeo para a gente falar sobre esse jogo entre Cuiabá e Fluminense, tá? Valendo pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Um jogo aí que varia a sobrevivência do Fluminense. Um jogo que dá pra gente enxergar, a gente consegue enxergar algumas mudanças, insistências em erros, mas deixa eu me apresentar antes. Meu nome é Esaú Caíno e aqui esse é o nosso Torcida 87, tá? Aqui sempre tem vídeos de palpite, tá bom? Então fica ligado aí no canal, tá? Tem análise dos jogos, dos principais jogos, tá? Tem também os números, vídeos dos números do Campeonato Brasileiro para você fazer as melhores entradas, tá bom? As melhores escolhas na hora de fazer a sua aposta. Então fica aqui, tá? Se você não é inscrito, se inscreva no canal, curte, compartilha, tá bom? Assista o vídeo, eu peço para você assistir o vídeo até o final. E os novos inscritos, curte, compartilha, valeu e obrigado aí, tá? Tem sempre um vídeo bacana aí e medida que o tempo passa, eu vou melhorando e acrescentando outras coisas no canal. Aqui, você já sabe, é um torcedor falando de futebol para torcedores. Vamos lá, vamos falar desse Fluminense e Cuiabá. Cuiabá, todos sabem, estava jogando em casa, tá? Brigando ali, como tem sido corriqueiro, brigar para não ser rebaixado. O Cuiabá vinha, né, de um empate pela Sul-Americana, então isso deu moral, tá? Achei até que ia jogar com time reserva, mas não jogou. E do outro lado vinha um Fluminense totalmente desesperado, último lugar, né, na classificação geral, com estreias, tá? E até antecipou por causa disso. Eu me refiro ao Thiago Silva, que era para jogar somente na quarta contra o Palmeiras, teve que jogar antes, teve que jogar ontem, ter todo esse desgaste do campo, do calor, da viagem. Então não sabemos como o Fluminense como ele vai se comportar no jogo aqui no Rio de Janeiro, tá bom? Falando do jogo em si, o Fluminense, tá? Quando eu olho para a escalação dele, a minha primeira crítica para o Mano Menezes, tá? Ele tinha opções de garotos, mas ele prefere entrar com o Cano. E assim como vem acontecendo em outras partidas, o Cano não rendeu. Ele poderia ter entrado também com o Keno, se não me falha a memória, mas não entrou, tá? Me corrijam aí, tá bom? E ele insiste no Ganso. Acho que o Ganso não rende como deveria render, não rendia com o antigo treinador, o Diniz. E nesse caso o Mano continua com os mesmos tiques, com as mesmas questões. É um time lento, sem pegada, sem movimentação, tá? Devido a o Ganso não se movimentar. Poderia ser um time mais rápido, jogadores mais leves, mas não. Ele não joga, ele não faz as modificações que tem que fazer, tá bom? Do lado esquerdo, o Fluminense tem um problema sério e não é de hoje, tá? Com seus laterais. Quando o Marcelo joga,
ok, beleza, ele é um jogador de profundidade, é um jogador criativo, mas o Fluminense sofre muito na parte defensiva. Quando ele não joga, você tem um substituto, tá? E esse substituto, ele não corresponde nem atrás, nem na frente, que é o Diogo Barbosa. Ele não é um lateral que apoia bem e não é um lateral que defende bem. Não sinto firmeza, não é um jogador firme, tá? Algumas jogadas ontem de ataque por parte do Cuiabá vieram por aquele lado, tá? Lado esquerdo do Fluminense. E isso é ruim. No meio de campo do Fluminense, tá? É um meio de campo muito disfarçado. A sua dupla de meio ali, de volante, Martinelli, não vem desenvolvendo um futebol bom, tá? André, que tá para sair, o Lima, são jogadores assim que estão jogando abaixo, estão jogando diferente. Por quê? Acredito eu que é por causa da mudança. E aí me dá gancho para falar sobre estilos de jogo. Com o Diniz, nós já sabemos que era uma questão assim de toque de bola, ataque era em bloco, marcava em bloco, todo o time do lado esquerdo, todo o time do lado direito. E isso foi um dos motivos que levou ele à queda na seleção brasileira, era sair tocando. Mas hoje com o Mano é diferente, é um pouco mais objetivo e sem ter aquela obrigação de sair jogando. Ontem mesmo, o Thiago Silva, com toda a sua classe, habilidade, ele muitas das vezes chutava pra frente, tá? Chutava pra frente, batia de qualquer maneira. Por quê? Hoje o cenário é diferente, tem que ser o não errar e ir atrás. Falando do setor de ataque do Fluminense, é um setor que não produz, não vem produzindo. E com isso eu vou usar aqui os números, tentativas por gol, tá? Para vocês verem como é que o Fluminense não é um time criativo e não finaliza, ainda continua finalizando muito pouco. 9 tentativas somente, enquanto o Cuiabá, que teve o mesmo número de posses de bola, 50-50, ele finalizou, teve 16 tentativas por gol. Dessas 16, 5 foram no gol, tá bom? Enquanto o Fluminense, apesar de ter menos finalização, teve chutes no gol, que foram no gol, 4. Então é um índice maior, tá? Antigamente, insisto em bater nessa tecla, nem isso fazia. Então mostra que é mais objetivo, tá bom? Outra coisa, defesas do goleiro. Mais um jogo, foram 5 defesas do goleiro para o Fluminense, tá? Contra o Fluminense, no caso. O Fábio, mais uma vez, está sendo muito exigido, vem sendo exigido, porque o setor defensivo do Fluminense é um setor lento, na minha opinião, baixo até. Então, jogadas aéreas é muito perigoso para o Fluminense. E no ataque, voltando a falar do ataque novamente, que eu quero chamar a atenção, é um ataque que não finaliza, continua não finalizando, e isso é muito ruim, tá? Eu gostaria de ver, seu Mano Menezes, o Cauã Elias é um jogador que vem de Xerém, é um centroavante, um atacante que mostrou que tem faro de gol, tá? E você precisa colocar mais pessoas que não vinham jogando, porque não adianta repetir os mesmos jogadores de antes, tá bom? Não adianta.
Ontem o jogo foi sofrível. Era um jogo sem criatividade, tanto de ambas as partes. Mas você entende, o Cuiabá são peças que têm uma qualidade menor do que a do Fluminense. Não tem banco como o Fluminense tem. Então você até releva. Mas o Fluminense não tem por que ser tão menos criativo. Não teve coletividade, foi sofrível. É um time medíocre. Continua sendo um time que vai brigar para não cair. O resultado de ontem, de 1-0, foi importantíssimo, graças, mais uma vez, a Xerém. Então, o Fluminense precisa apostar mais no pessoal de Xerém, tá? No dia do seu aniversário, no dia da reestreia, quem salvou o jogo foi Xerém, tá bom? Então, mano, você precisa melhorar mais a parte técnica, tá? Dar mais oportunidade pro pessoal da categoria de base e consertar essa defesa. O posicionamento ali. Essa bola aérea é muito perigosa, tá? Num todo, a gente fechar, o Fluminense precisa fazer, pelo menos aí, chegou a segunda vitória ontem, a primeira fora de casa, então precisa fazer aí mais, pelo menos, mais 12 vitórias, tá? Para chegar a um número mágico de 45 pontos, tá bom? Na próxima rodada tem um páreo duro, tá bom? Na quarta-feira, que é contra o Palmeiras. Vamos ver o que vai acontecer, tá bom? Se gostou desse vídeo, não se esquece, curte, compartilha, comenta e abraço!